Olá pessoal, mais um Saúde é Vida começando para você aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre vitiligo. E você, quer participar do Saúde é Vida? Já pensou em sugerir um tema para o programa? Então mande sugestões para o nosso WhatsApp. O DDD é o 19, o número é o 978293776. Vai aparecer aí na sua tela também um QR Code para você acessar pelo celular. O vitiligo afeta até 2% da população mundial. No Brasil, a condição está entre as 25 mais comuns, atingindo mais de 1 milhão de pessoas, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Para falar sobre esse tema, a convidada do programa de hoje é a dermatologista Flávia Vilela. Flávia, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde é Vida. Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre o vitiligo. Exatamente, Flávia, nosso tema, né? Para a gente começar, então, vamos explicar um pouquinho o que é o vitiligo, falar das principais características para o pessoal que está acompanhando o nosso programa. O vitiligo ele é uma doença de causa provavelmente autoimune, que ela produz manchas brancas pelo corpo, principalmente em rosto, mãos, pés, mas ela pode atingir o corpo todo. Doutora Flávia, o vitiligo ele é classificado em dois tipos, né? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho desses dois tipos. Quais são as características deles? Existe um tipo de vitiligo que ele é mais localizado e um outro que é mais disseminado. E as características são os locais de acometimento. Então, provavelmente, todo mundo aí conhece alguém que tenha vitiligo. Algumas pessoas, às vezes, nem notam. Às vezes são pequenas lesões na barba, outras lesões mais escondidas. E existem aquelas pessoas que já não têm mais como não aparecer, que é aquele vitiligo toda a face, os braços, que aí é um acometimento mais disseminado da doença. Doutora, eu gostaria que você falasse um pouquinho agora o que pode causar o vitiligo. Ele está ligado aí à genética, a fatores emocionais, a fatores autoimunes, né, como você tinha já mencionado. Qual que é a principal causa? Exato. A causa do vitiligo, a provável causa é uma doença autoimune. O que que é uma doença autoimune? É quando as células de defesa do nosso organismo reconhecem as nossas células da pele, chamada melanócitos, como células estranhas. Então, eles agridem os melanócitos que param de produzir a melanina. Por isso que as manchas são brancas e não são manchas esbranquiçadas, são manchas sem pigmento algum. Então, o paciente ele não tem a tonalidade da pele clara, ele tem ausência total de pigmento. Doutora, e os fatores genéticos e emocionais, existem estudos apontando sobre algum tipo de relação deles com o vitiligo? O fator genético, às vezes, ele ocorre. Então, pais com vitiligo têm filhos com vitiligo, mas isso não é sempre. Então, não é porque eu tenho que meu filho vai ter. Isso não é uma regra. Isso é algo que pode ocorrer. E no caso do emocional, né? A pessoa viveu aí um drama, algum trauma e logo depois começou a ter o vitiligo. Tem alguma relação? Muita relação. Hoje acredita-se que o estresse seja algo que precipite os quadros do aparecimento do vitiligo. Então, às vezes, após um evento traumático, um estresse muito grande, um paciente abre o caso de vitiligo. Doutora Flávia, qualquer pessoa pode ter vitiligo em qualquer idade? Qualquer pessoa, em qualquer idade. Ele geralmente acontece em pessoas de meia idade, mas existe vitiligo que é comum até em crianças. Existem um número bem exuberante de crianças portadoras de vitiligo desde a infância. E existem regiões do corpo, né, que são mais afetadas por essa doença? Se você puder falar um pouquinho Existe, quais.
Sim, existem. Geralmente, o rosto é mais acometido e as extremidades, perna e pés, braços são bem acometidos pela doença. Existem, o vitiligo ele pode acometer a região do pênis, a região da barba, a região da vagina. Então, ele pode ser uma lesão disseminada pelo corpo todo. Ele não tem uma regra. Ele simplesmente aparece em um lugar. Ele pode aparecer em qualquer parte do corpo. Ele não atinge órgãos internos, ele é simplesmente da pele, porque é uma doença causada pelo melanócito, né? Doutor, até é uma dúvida, né? Ele atinge a pele, mas ele também pode provocar algum problema assim nos pelos. A pessoa tem alguma falha nos pelos, ele também leva a isso? Como tem a ausência da melanina, o pelo fica esbranquiçado na região. Geralmente, quando o paciente vem com vitiligo em região de barba, que é onde a gente mais nota, a gente vê o pelo esbranquiçado. Às vezes é o primeiro sinal que o paciente nota. Nossa, tá ficando esse pelo branco na minha barba. A hora que a gente vê por baixo tem a mancha do vitiligo. Doutor, agora uma outra dúvida, né? Existem fatores que podem fazer uma mancha, por exemplo, ela está pequenininha e de repente ela cresce. Alguns fatores internos ou externos que podem contribuir para esse fenômeno? Existem algumas doenças que cursam com vitiligo, algumas doenças da tireoide, dentre outras doenças sistêmicas, mas geralmente o estresse. Às vezes a doença estava adormecida, uma lesão muito pequena, que não teve outras lesões, e aí o paciente passa por algum estresse, algum fator estressor, e isso desencadeia o aumento da lesão e o aparecimento de novas lesões. Doutor, acho que uma dúvida, né, também bem comum da população é se os portadores, né, de vitiligo, as pessoas aí que apresentam essas manchas, eles têm uma predisposição maior para o câncer de pele. Acho que isso é uma preocupação, né, bastante comum aí entre essas pessoas. O paciente com vitiligo, ele precisa ter atenção específica ao uso do filtro solar e cuidados específicos de hidratação com a pele, de fotoproteção, manter sempre uma rotina adequada, porque também o tratamento da doença, ele vai envolver algumas medicações de uso tópico. Então, é um paciente que tem que ser bem regrado em relação à fotoproteção para não aumentar o risco de câncer de pele. Doutor, agora como que é feito o diagnóstico da doença? O diagnóstico do vitiligo é clínico. O médico olha a lesão e ele é capaz de distinguir a lesão amelanótica do vitiligo de outras lesões. Não é uma doença que você precisa de biópsia, de exames laboratoriais para o diagnóstico. O que a gente faz é usar um aparelho que a gente tem no consultório, que chama dermatoscópio, a gente olha a lesão, fica bem mais fácil de identificar. Uma vez identificada a lesão, a gente pode usar exames complementares, mas a fim de rastrear a saúde do paciente como no geral. Mas o diagnóstico do vitiligo é um diagnóstico clínico mesmo. Existem exames complementares ou não? Isso é basicamente o médico olhar e já detectar. O médico olha e já detecta. Existem exames complementares para detectar algumas causas, que é como eu havia falado, alterações da tireoide ou alguns fatores que podem ter contribuído para desencadear a doença. Mas é basicamente clínico, a gente já olha e já conhece a lesão. Doutor, agora esse diagnóstico, né, que é clínico, nos pacientes que têm a pele branca, como que ele é feito, né? Existe alguma lâmpada, alguma luz especial, né, para verificar essa mancha? Existe uma luz que a gente consegue para dar um pouco mais de visibilidade, mas mesmo no paciente branco, como a lesão não tem pigmento algum, ela se destaca. Óbvio que um paciente com a pele mais, os fototipo mais alto, uma pele mais escura, a gente consegue diagnosticar com mais facilidade. Mas o paciente de pele branca, como a mancha não tem pigmento algum, a gente consegue ver com tranquilidade também. Doutora, falando sobre tudo isso, né, o vitiligo, é possível a gente falar também sobre prevenção? Da doença, no geral, eu não consigo, assim, pensar em algo que a gente possa fazer. Ai, alguém da minha família tem vitiligo, que eu possa fazer para não desenvolver.
é muito difícil isso, porque a gente vai ser submetido a um grau de estresse ao longo da vida. E essa questão de ser uma doença autoimune, não tem como a gente prevenir que o nosso organismo desenvolva isso. Como você disse, né, qualquer pessoa em qualquer idade pode começar a apresentar, né, essas manchas. Exato, em qualquer momento da vida, diferentes níveis de estresse. Às vezes não é nem um estresse assim, o luto por falecimento de uma pessoa, ou a perda de um emprego, o término de um relacionamento. Às vezes o simples fato de ficar ansioso pelo nascimento de um filho, às vezes ansiedades boas também geram um estresse e podem desencadear o vitiligo. Então é muito difícil a gente tentar prevenir essa doença. E doutora, falando, né, sobre os tipos de pele, ele dá em qualquer tipo de pele mesmo, não escolhe. Qualquer tipo de pele pode ser acometido pelo vitiligo. Na verdade, qualquer fototipo, porque a gente classifica a pele em fototipo, que são das cores mais claras até as mais escuras, e qualquer fototipo pode ser acometido pelo vitiligo. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os tratamentos que estão disponíveis para o vitiligo hoje, né, no mundo aí da medicina, quais são os mais avançados, os mais tradicionais, o que é feito quando uma pessoa é diagnosticada com essa doença? Depende muito do grau de acometimento das lesões, porque às vezes o paciente chega, ele vai protelando, apareceu uma, duas manchinhas, e aí o paciente vai protelando o início do tratamento. Então, dependendo do número de lesões, a gente inicia com medicação top, que existem alguns tipos de pomada, que a gente já tem excelentes resultados no vitiligo, e a gente pode evoluir para tratamento sistêmico, com corticoide, alguns imunobiológicos têm sido usados com bastante sucesso no tratamento do vitiligo. Existe ainda a fototerapia, que ajuda bastante os pacientes a repigmentarem a lesão. Então, o nosso foco de todo o tratamento do vitiligo é pigmentar a lesão. Então, a lesão que estava sem pigmento algum, aquela lesão bem esbranquiçada, o nosso foco é com que as células sejam reativadas e voltem a produzir a melanina. Doutora, como que é essa pigmentação, né? Como que ela é feita? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho desse procedimento, essa fotopigmentação. A nossa intenção é estimular os melanócitos que estavam adormecidos decorrentes da doença a produzirem melanina e essa lesão começa a repigmentar, tomando novamente a forma, o pigmento original de cada pessoa. Isso é feito por um equipamento, um medicamento, um creme? Como que é o processo, né? Os cremes, os tópicos ajudam, as medicações orais que vão ajudar tanto a pigmentar, estimular a pigmentação, quanto a inibir a atividade imunológica, então fazendo com que essa destruição do melanócito seja adormecida. Tudo isso vai contribuir para a pigmentação. E a fototerapia também estimula os melanócitos a produzirem melanina. Então, a gente trabalha sempre inibindo essa resposta inflamatória que acaba destruindo o melanócito e estimulando ele a produzir mais melanina. Entendi. Doutora Flávia, agora uma outra dúvida, né, também que o pessoal sempre aí pergunta, né, bem recorrente. Se os portadores de vitiligo, eles não podem fazer tatuagens ou procedimentos como colocar piercing, tem alguma restrição nesse sentido? O vitiligo, muitas vezes, também ele pode ser iniciado por algum trauma. Então, às vezes, o piercing, a tatuagem provoca um trauma na pele, e essa resposta autoimune exagerada do organismo pode provocar a ativação do vitiligo. Existem pacientes que pós-procedimento estético, pós-tatuagem, após acidentes, que têm uma lesão grande da pele. Então, para o paciente portador de vitiligo, que às vezes tem pequenas lesões, a gente aconselha que não faça nenhum tipo de agressão à pele. No caso, esses tratamentos que você disse, eles vão estagnar aí o avanço da mancha, é isso? Exato, eles vão estagnar o avanço da mancha e promover uma nova pigmentação. E isso vai melhorando, acho que com certeza, a qualidade de vida, né? Melhora muito.
a qualidade de vida, a autoestima do paciente. A gente sempre comemora quando o paciente começa a repigmentar uma lesão que já estava muito despigmentada. Isso aí é bem legal, porque a gente consegue controlar hoje muito bem essa resposta autoimune. E cada vez mais a gente vem avançando nos estudos e nos tratamentos para que a gente consiga estagnar a doença e melhorar a qualidade das manchas. Doutora, falando aí em qualidade de vida, né, eu acho que o diagnóstico do vitiligo, ele causa muito impacto, né, e existe muito preconceito, né, também em torno dessa doença. Acho importante a gente esclarecer isso aqui para a população, que o vitiligo, ele não é contagioso. Então, gostaria que você falasse isso sobre essa questão e também falasse um pouquinho da saúde mental dos pacientes, quando recebe esse diagnóstico. Exato. O diagnóstico de vitiligo é um diagnóstico que a gente faz com muita calma no consultório. A gente orienta o paciente a conversar com a família, a gente mesmo acaba conversando com a família, orienta a psicoterapia, um apoio interdisciplinar, estimula a atividade física, o controle da saúde de um modo geral. E é algo que a gente procura sempre fazer da forma mais branda possível. Por quê? O vitiligo não é contagioso. Quem encostar em alguém com vitiligo, ou que dormir na mesma cama, enxugar com a mesma toalha, não tem nenhuma forma de contágio. É autoimune, é do próprio paciente. O corpo dele agride de forma desregrada os melanócitos. Então, isso é a coisa que a gente tem que deixar mais clara. Só que quando o paciente inevitavelmente hoje, nessa era que a gente está de foto, de selfies, quando o paciente se vê com a mancha, é algo muito impactante, né? Eu acho que é algo que é bem difícil. A gente tem, no consultório, a gente tenta orientar o paciente da melhor forma possível para que ele possa se sentir melhor. Óbvio, hoje a gente já tem filtro solar com alta cobertura, bases com altas coberturas que facilitam demais a vida do paciente e minimizam esses estragos, assim, das pessoas ficarem olhando, das pessoas ficarem comentando, do paciente se sentir menosprezado ou envergonhado em relação à doença. E essas formas que a gente tem de bate-papo e esclarecimento também ajudam bastante. Até ia perguntar, né, como que é o acolhimento aí no consultório, né, para essas pessoas, né? Porque, como você disse, é uma doença que ela afeta muito a autoestima, né, muito a aparência. E hoje em dia, o que as pessoas mais valorizam, né, com as redes sociais, exatamente, é a aparência, né? Então, como que você, né, também como médica, dermatologista, faz o acolhimento desse paciente? Exato. É algo que é bem conversado com o paciente, com a família. As orientações são inúmeras sobre formas de melhorar, sobre formas de reverter o avanço da doença, porque no estágio inicial a gente tenta paralisar a evolução, para depois tentar começar a reverter. Então, todo o apoio da família, dos amigos mais próximos, o apoio da psicoterapia sim, inegociável. A atividade física também sempre muito estimulada para melhorar os sintomas ansiosos e até depressivos que podem vir decorrente da doença, porque ela pode gerar um isolamento social, alguns tipos de transtorno depressivo, transtorno ansioso. E como a população acometida é a população mais jovem, é uma judiação, né? Então a gente tenta acolher bem o paciente e estimular que ele melhore de todas as formas. E doutora, o vitiligo ele não traz prejuízo para a saúde física do paciente, né? Ele interfere em algum ponto nesse sentido? Não. O vitiligo ele é uma doença da pele. É uma lesão de melanócito, que é uma célula específica da pele. Então, ele não traz nenhum prejuízo sistêmico à saúde no geral. Mas o bom funcionamento do organismo ajuda a manter a pele saudável. Então, é sempre importante que o paciente mantenha uma saúde boa no geral. Até ia te perguntar exatamente sobre isso, né? Se ele tem que fazer algum tipo de alimentação específica para aí melhorar a questão da pele, algum outro cuidado específico. Não, não tem algum cuidado específico, não. A gente estimula que o paciente tome sol em alguns horários, porque o sol ajuda a pigmentar as lesões. É que dependendo do horário, aí não, mas
a gente estimula o tomar um pouquinho de sol para ajudar na saúde do melanócito de uma forma em geral. Agora, doutora, para quem está em casa acompanhando o nosso programa, né? Se apareceu alguma mancha, alguma outra coisa diferente na pele que não é habitual, né? O que é o recomendado? A pessoa já deve procurar o dermatologista, espera um pouco para analisar. O que é o mais certo fazer? O mais certo é que qualquer lesão que apareça no seu corpo que está diferente, ou escura, clara, branca, vermelha, que aparece couro cabeludo, face, corpo, mãos, pés, qualquer coisa que você note de diferente, o ideal é sempre procurar um especialista. Porque a maioria das doenças, quando a gente consegue intervir no estágio inicial, a gente permite que ela não evolua de forma tão exuberante. Doutora, eu estava lendo, né, sobre o nosso assunto e o vitiligo ele geralmente começa a aparecer nas extremidades, né? Nariz, dedo. Então, as pessoas têm que ficar bem atentas, né? Principalmente com Sim, essas regiões. exato. É mais fácil de diagnosticar, porque você vai ver essa mancha branca ou ela fica parada ou ela aparece e vai aumentando de tamanho. Então é mais fácil com que o paciente note no rosto, nas extremidades. E quando aparece no corpo, às vezes o paciente protela um pouco de procurar o atendimento médico, mas quando aparece em áreas mais visíveis, que é o mais comum na população em geral, aí o paciente se obriga a procurar um pouco mais cedo. Exatamente, né? Às vezes a pessoa vê uma manchinha, né? Não liga muito e depois que fica maior aí pega um pouco de desespero e vai atrás, né, doutora? Exato, a hora que ela começa a ser visível para as outras pessoas, isso acaba incomodando, é aí que faz com que o paciente busque o atendimento médico. Doutora, agora uma pessoa que ela tem uma mancha pequena, né? Tem como ela diferenciar uma mancha normal da pele, que às vezes é uma pinta ou alguma outra coisa branca, e de uma mancha de um vitiligo? Existe alguma coisa que ela pode, algum formato que ela pode diferenciar? Não tem um formato específico. A mancha do vitiligo ela é diferente de outras manchas porque ela é realmente muito branca. Então, quem tem a pele branca, é, tanto mais amarelada quanto mais rosada, a lesão ela é sem cor mesmo. Então, a gente é capaz de diagnosticar, mas o ideal é que sempre o especialista veja a lesão, dê o diagnóstico e faça a proposta de tratamento. Mesmo que o paciente não queira, eu não quero tomar medicação, eu não quero passar nenhum tipo de pomada ou creme, nada disso. Se o paciente tiver ciência do diagnóstico, ele já vai procurar se informar, ele já vai procurar métodos de pigmentação, ele já vai se informar sobre terapia, porque essa parte psicológica é bem importante no vitiligo. Então, se o médico der o diagnóstico, já facilita um pouco a vida do paciente. Acho que é justo que o paciente não fique esperando, que ele procure um atendimento especializado. Doutora, você falou sobre que é comum, né, crianças terem vitiligo. Você atende alguma criança? Eu gostaria de saber como que é feita essa abordagem. O tratamento é igual para adultos e crianças? Fala um pouquinho para mim sobre isso, por favor. Sim, a gente tem crianças no consultório a gente atende ao longo dos anos. E as crianças, elas topam fácil o tratamento, principalmente o tratamento tópico. As mães colaboram muito, a família, no geral, se mobiliza para ajudar o paciente, para diminuir níveis de estresse, para estimular práticas de atividade física, para psicoterapia. As mães e os pais mais abertos, as crianças, elas se recuperam muito bem das lesões. E a parte mental, né, dessas crianças que vão para a escola, têm o convívio com os colegas, como que fica, né? Como que vocês trabalham isso? Geralmente, as crianças elas têm um vitiligo em menor proporção do que o vitiligo que a gente está acostumado com os adultos. Então, geralmente é uma mancha no rosto, às vezes ela aumenta, às vezes ela fica do mesmo tamanho. Eu não tenho visto o problema das crianças em relação a bullying, a nada disso. Eu tenho visto
as pessoas com mais informações sobre a doença e os pequenos, eles não importam tanto, né? Com o físico igual os adolescentes ou os adultos. As crianças, elas levam mais na tranquilidade de passar pomadinha todo dia, de tomar um pouquinho de sol logo pela manhã. As crianças, elas fazem a terapia bem bonitinha. Então, é bem tranquilo tratar. Doutora, você falou sobre essa questão do sol. Para o paciente que tem o vitiligo, qual que é o horário ideal que ele pode aí, né? No caso, ele pode ir à praia, tomar um banho de piscina, por exemplo? Ele pode ir à praia, pode tomar um banho de piscina. O horário ideal para tomar um pouquinho de sol é antes das 10 da manhã e depois às 16. Nesse período entre 10 e 16, o ideal é que o paciente passe filtro solar, use proteção, blusa de proteção, chapéu, boné, como toda pessoa, com cuidados mais intensificados, né? Mais intensos, né? É, no caso, Exato. no caso dos idosos que têm a pele um pouco mais sensível, mais fina, tem algum também tratamento específico ou é praticamente tudo igual? É o mesmo, é padronizado, né? Não, as medicações tópicas são padronizadas, o protocolo de tratamento do vitiligo é padronizado. Mas, por exemplo, para pacientes mais jovens, a gente mantém uma rotina de limpeza e hidratação de acordo com a oleosidade da pele, pele normal, oleosa, mista. Já os idosos, a gente capricha um pouco mais na hidratação, orienta menos a agressão possível. Então, dependendo do paciente, da idade, das comorbidades. A gente vai adaptando o tratamento para que ele seja o mais personalizado possível e que traga mais benefícios a ele. O nosso foco sempre é que o paciente tenha mais benefícios do tratamento. Agora, para as meninas, as adolescentes, mulheres, né, que têm o vitiligo, a maquiagem, qual que é a recomendada? Elas podem usar? Hoje a gente estimula bastante o uso do filtro solar com cor. Nós temos filtros com pigmento, com cobertura semelhante a aquelas bases mais fortes, com pigmento bem forte. E a gente consegue, com várias tonalidades, igualar o tom da pele com muita tranquilidade. Então, o paciente já vai ter a fotoproteção, a hidratação na pele e a cobertura. Doutora Flávia, uma outra dúvida, né? As pessoas que têm o vitiligo, elas podem ter outras doenças de pele relacionadas ou fica mais fácil, né, ter outras doenças de pele? Não, a pessoa com vitiligo, ela tem essa alteração do melanócito, mas ela pode ter outras doenças de pele, algumas dermatites, isso não isenta ela e nem facilita também. É basicamente assim, né? Ela não tem muito assim. É mais o vitiligo mesmo, né? Que é o principal problema, né? Exato, o vitiligo, Outras. porque ele é uma doença que a gente tenta controlar com os recursos que a medicina nos proporciona, mas é algo que depende muito do paciente, da rede de apoio, da psicoterapia, do tanto que ele está disponível para aquele tratamento. No caso, o vitiligo, né? O que eu quis dizer, ele mesmo não provocaria outras lesões ou outras doenças de pele. Não, não. Doutora, para a gente ir encerrando aqui o nosso programa, né? Eu gostaria então que você passasse algumas orientações, algumas dicas, né, para o pessoal que está em casa a respeito do vitiligo com relação aos cuidados, né, que esses pacientes precisam ter ou reforçar aí os cuidados diários com a pele. O paciente com vitiligo, tanto quanto o paciente sem o vitiligo, ele precisa ter uma rotina de cuidados com a pele. Então, é importante que pela manhã ele use o sabonete, ideal para o seu tipo de pele, seguido por uma hidratação e fotoproteção. Usar um fator de proteção, a gente orienta pelo menos com FPS de 50. Quando for se expor ao sol, usar um fator de proteção mais alto e usar a proteção de barreira, como aquelas blusas de proteção UV, chapéu, ficar debaixo do guarda-sol. Sempre não se expor ao sol nesse período mais crítico, entre 10 da manhã e 4 da tarde.
Então, para todos os pacientes de forma geral, a gente orienta que façam essa rotina de cuidados com a pele. Já para o paciente com vitiligo, a gente tem, além desses cuidados, o uso tanto de medicação tópica quanto oral, quanto medicação injetável ou fototerapia. Então, o paciente com vitiligo, ele tem que ter um cuidado a mais com a saúde da pele. É o que eu falei, ele tem que ter um cuidado com a saúde no geral e com a saúde com a pele. E além de tudo isso, né, doutora, como a gente falou aqui, a saúde mental também, né, importantíssima, que ele sempre esteja acompanhado aí da família, de psicólogos, né? Exato, psicólogo, a família, rede de apoio fundamental, lazer, atividade física, coisas que façam com que o paciente sinta prazer em várias coisas para que o organismo tente melhorar sempre. Doutora Flávia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigada a vocês. O Saúde é Vida fica por aqui. Obrigado ao pessoal de casa pela companhia. Lembrando que você pode conferir todos os conteúdos no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo Saúde é Vida.